Será que dá para sair arrematando qualquer imóvel que a gente vê no leilão? Será que é seguro participar de um leilão mesmo sem verificar os processos judiciais em nome do devedor e a situação jurídica do imóvel? Hoje eu vou mostrar para vocês uma situação em que o arrematante não se deu bem numa arrematação de imóvel caixa. Já vamos direto para o que interessa. Temos aqui a proposta de aquisição do imóvel, aquela que quem já arrematou imóvel de leilão da Caixa conhece bem. Matrícula do imóvel final 378, no estado do Paraná. O imóvel foi arrematado por R$ 40.500. Foi através de uma venda direta, tinha até uma imobiliária de intermediação. E o imóvel foi arrematado em 6 de setembro de 2024. E inclusive foi até registrado no nome do arrematante, foi exitosa o registro do imóvel da arrematação, final da matrícula 378, e o imóvel foi devidamente registrado pelo arrematante, que fez a notificação extrajudicial do ocupante do imóvel, porém este se recusou a desocupar o imóvel. Então ele fez da forma correta, fez a notificação via cartório, via correio com aviso de recebimento, e mesmo assim o ocupante bateu o pé e falou que não ia desocupar o imóvel. Então só restou ao arrematante abrir uma ação de emissão na posse para poder obter seu direito de posse do imóvel, visto que a propriedade já está resolvida na matrícula do imóvel, como podemos ver aqui na tela, e poder usar, gozar e dispor do imóvel, conforme determina a lei. Só que tem um porém. Um dia antes do arrematante entrar com a ação de emissão na posse, o ocupante do imóvel ingressou com uma ação anulatória de leilão, que a gente vai verificar aqui agora a petição inicial da ação anulatória de leilão, onde o ocupante, o ex-mutuário, o ex-detentor dos direitos aquisitivos do imóvel, alegou que ele tinha um problema físico, um problema de invalidez permanente, problema de saúde. E ele colocou isso na petição, está até aqui o problema que ele falou que tem, e também alegou falta de conhecimento para acionar o seguro MIP, que é o seguro previsto em todos os contratos de financiamento imobiliário, que é o seguro de morte e invalidez permanente. Além disso, ele ainda alegou que não recebeu qualquer notificação para purgar a mora ou sobre a realização dos leilões. E ainda colocou aqui na petição, que ele procurou inclusive a Defensoria Pública da União, visto que é uma ação contra a Caixa Econômica Federal que tramita na Justiça Federal. Colocou até aqui os trechos do contrato onde é previsto o seguro de morte e invalidez permanente, que ele quer a quitação do contrato de financiamento por conta da invalidez permanente. E ainda alega que não tinha conhecimento sobre a cobertura, alegando hipossuficiência, que ser hipossuficiente. E, nesse caso, essa petição foi protocolada no dia 21 de janeiro de 2025. E teve até o pedido liminar para suspender o leilão, que foi indeferido pelo juiz federal. Então o juiz federal indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Tá? E um dia depois, o arrematante entrou com a ação de emissão na posse, no dia 22 de janeiro de 2025, onde o arrematante obteve a liminar para desocupar o imóvel. Então o juiz da Justiça Comum, que é competente para julgar as ações de emissão na posse, o juiz da comarca da situação onde fica o imóvel, ele deferiu o pedido liminar para desocupar o imóvel no prazo de 60 dias. Então, 60 dias após o ocupante ser notificado pelo oficial de justiça, ele teria que desocupar o imóvel. Então, essa decisão aqui ocorreu no dia 10 de março de 2025. E desde então o arrematante lutou para conseguir a devida notificação e o devido cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, visto que o ocupante não cumpriu o prazo de 60 dias para desocupar o imóvel. Inclusive, o arrematante conseguiu, na data de 25 de agosto de 2025, a emissão na posse do imóvel. Tá? O arrematante conseguiu, porém, nesse caso, havia uma peculiaridade, porque o arrematante mora a mais de 400 quilômetros do imóvel. Então, ele
compareceu à cidade onde o imóvel foi arrematado, a cidade da situação do imóvel, e junto com o oficial de justiça adentrou no imóvel, conseguiu a emissão na posse. Foi uma desocupação pacífica, o ocupante desocupou o imóvel ali quando o oficial de justiça já estava com o mandado de emissão forçada, tá? Só que o que acontece? Aquela decisão que não concedeu a liminar para desocupar, para cancelar os atos de expropriação do imóvel, seja a consolidação da propriedade, seja a realização dos leilões, ele foi recorrido pela Defensoria Pública da União. Então, a Defensoria Pública da União recorreu contra aquela decisão, alegando as mesmas coisas, alegando os mesmos argumentos de invalidez permanente e de falta de notificação. E desse recurso, no dia 27 de agosto de 2025, foi obtida uma tutela, tá? Uma tutela liminar, que é antecipação dos efeitos do processo, para determinar que qualquer atos tendentes a lesar o direito do recorrente de manter-se na posse do imóvel até o julgamento final da ação originária de anulação do leilão. Ou seja, através do recurso, o ocupante conseguiu uma liminar para permanecer no imóvel. Mas vamos lá. O imóvel foi desocupado no dia 25 de agosto de 2025. Já a decisão para manter o ocupante na posse aconteceu em 27 de agosto de 2025, ou seja, 2 dias depois. E o que aconteceu? Como o arrematante morava longe do imóvel, o ocupante correu lá e ocupou o imóvel de novo, né? E agora, com essa decisão, se tornou muito complicado retirar esse ocupante do imóvel, porque ele tem uma decisão, uma tutela de urgência para ser mantido no imóvel, e ao mesmo tempo a tutela de emissão na posse já tinha sido cumprida e o oficial de justiça não ia voltar lá com tanta facilidade mais. E dessa forma o ocupante permaneceu no imóvel e o arrematante está numa situação difícil para desocupar. E se não fosse só isso, no processo de primeira instância, né, de anulação do leilão, foi proferida sentença, né, em que foi declarada a nulidade do procedimento expropriatório extrajudicial levado a efeito pela Caixa e a anulação dos leilões e da arrematação do imóvel matrícula final 378. Então, dessa forma, 2 decisões anulando o leilão que prevaleceram sobre a decisão liminar para desocupar o imóvel. Dessa sentença aqui, a Caixa recorreu no recurso cabível, tá? E agora está sendo decidido pelo órgão competente, pela segunda instância. E o que acontece? Enquanto fica esse imbróglio, onde o arrematante já não consegue mais a desocupação do imóvel de forma rápida, porque teve 2 decisões suspendendo a emissão na posse e a manutenção, e determinando a manutenção do ocupante, a gente vem aqui para as regras da venda direta da Caixa. Então, é prevista a evicção de direitos. Então, para as arrematações que são anuladas por decisão judicial transitada em julgado, então essa questão do trânsito em julgado significa o encerramento do processo com sentença ou acórdão e não sendo cabível mais nenhum recurso. Então está aqui sobrevindo decisão transitada em julgado. Ou seja, isso pode demorar alguns anos, tá? Então a Caixa está falando que só vai devolver o dinheiro quando tiver essa certidão de trânsito em julgado. E como nesse caso que a gente viu hoje, a Caixa recorreu, os advogados da Caixa recorreram, então pode demorar alguns anos aí para conseguir essa certidão. Isso está previsto nas regras da venda direta online, tá? Agora, olha só, o pior de tudo, a forma de correção desses valores enquanto não são devolvidos para o arrematante. Então, a atualização monetária é feita pela remuneração básica e juros dos valores mediante aplicação do índice da poupança. Então, ou seja, se o dinheiro do arrematante ficar preso lá por 2 anos, ele vai ser corrigido pelo valor da poupança. E a gente está vivendo épocas em que a taxa Selic, né, no atual momento a taxa Selic está 15% ao ano.
E o CDI também ali acompanha ali quase perto ali desse índice de 15% ao ano. E agora imagina o prejuízo que o arrematante está tomando, né? Se esse dinheiro tivesse aplicado no CDI, estaria rendendo muito mais do que a taxa da poupança. Então é muito importante verificar os processos judiciais do imóvel, as regras da venda online, para você fazer um bom negócio. Então hoje vocês viram a situação na prática como funciona. Eu acredito que muito dificilmente vocês vão encontrar um outro canal aqui no YouTube que vai mostrar para vocês na prática como funciona. Muita gente fala que o leilão é lindo, que a arrematação dá lucro de 100%, comprou por tanto, vendeu por tanto, mas assim, essa análise de processo real da coisa, na prática, você só encontra aqui. Isso vale seu like, vale a sua inscrição no canal. E forte abraço a todos, até o próximo vídeo.